de serviços. E com essa informação agora que pega muita gente de surpresa, sei que tem muita gente de Campinas se programando para o show de hoje do cantor Harry Styles, que aconteceria no Morumbi. Deixa eu pegar a informação completa para você aqui. Acabou de ser publicado pela Live Nation, que é a organizadora desse evento, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, pelo name right agora. Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles, que aconteceria hoje, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Não disse se é o cantor que está doente, algum membro da banda, enfim, ou algum familiar. Os ingressos para esse show, se você tem ingresso, segundo a organizadora do evento, serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais informações será enviado pela Ticketmaster a todos os portadores de ingressos. O show de sexta-feira, próximo dia 24, acontecerá conforme programado. Quem tiver ingresso para hoje tem a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira, enquanto durarem os estoques. Mais informações serão fornecidas no e-mail enviado diretamente para quem comprou o ingresso para o show desta terça-feira. A Live Nation diz que trabalha junto ao local do evento, o Morumbi, para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira. Mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada. Tem como colocar mais gente no Morumbi se já vendeu todo o ingresso disponível? O que tem de imagem de segurança não pode se tornar espaço para as pessoas ocuparem, porque isso é uma questão de organização do evento. E, enfim, muitas reclamações aqui. Então, se você tem ingresso para esse show, conhece alguém, filho, filha, neto, neta, já informe que o show de hoje está cancelado no estádio do Morumbi. Jogo que foi alterado também do São Paulo. Partida de amanhã contra o Atlético Paranaense vai acontecer em Bragança Paulista por conta do show que vai continuar com toda a estrutura montada para sexta-feira. Informação, prestação de serviços, marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E agora no Jornal Gente, você ouviu a primeira informação, nós trouxemos o complemento. E nosso compromisso agora é girar o que é notícia em Campinas, região metropolitana, boa parte do interior de São Paulo e também o que acontece no Brasil e no mundo neste dia 21 de julho de 2026. Para você que nos acompanha pelo FM 85.7 ou pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, nosso portal bandmulti.com.br e a você que está conosco fazendo companhia nos nossos estúdios aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Falamos com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, com Edson Freitas na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. A direção-geral da Bandeirantes Campinas é do Rodolfo Neves. Deixa eu começar trazendo informações para você, ouvinte da Bandeirantes que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, trazendo aqui um giro de ocorrências que marcaram também as últimas horas. Um acidente aconteceu mais cedo, madrugada, de segunda para esta terça-feira, na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 114, trecho que passa pela cidade de Campinas. Dois veículos trafegavam na pista sul, faixa de rolamento número 1, quando uma carreta bateu na lateral de um ônibus Neobus. Os dois imobilizaram a faixa zebrada. Informação que nós temos de que 2 pessoas precisaram de atendimentos, 2 motoristas no caso, mas ninguém com ferimentos mais preocupantes. Saíram apenas com algumas escoriações. Os ocupantes do ônibus não tiveram ferimentos, felizmente. Nesse momento, a rodovia dos Bandeirantes já não tem reflexo desta lentidão. Mais cedo, vindo aqui para Campinas, por volta ali de 8h30 da manhã, um acidente aconteceu no anel viário Magalhães Teixeira, envolvendo um carro de passeio e uma moto. Não há registro de feridos nessa colisão e o trânsito ficou confuso ali. Travou por cerca de meia hora, sentido Dom Pedro. Então, chegando de Jundiaí e Vinhedo pela rodovia Anhanguera, um pouco antes do acesso a Valinhos, ainda há o atendimento, os veículos estão no acostamento, mas
isso provoca mais lentidão pela curiosidade do que exatamente pela ocorrência em si. No sistema Anhanguera Bandeirantes, que falamos desse acidente envolvendo um caminhão e um ônibus, nesse momento, o motorista enfrenta lentidão na pista sentido São Paulo, na rodovia Anhanguera, do quilômetro 22 ao quilômetro 19, por excesso de veículos nas marginais. E esse também é o motivo da lentidão que acontece na rodovia dos Bandeirantes, na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 13. No sentido contrário, saindo de São Paulo, o motorista que está na capital e vem para o interior paulista também enfrenta a lentidão, do quilômetro 13 ao quilômetro 16. Então a Bandeirantes está travada para quem chega a São Paulo e para quem sai da capital paulista. A rodovia Anhanguera está lenta para quem chega a São Paulo. Para quem sai da capital, trânsito flui sem problemas neste momento, às 10h07 da manhã. No corredor Dom Pedro I, boas as condições neste momento de tráfego e também de visibilidade. Falei daquele trecho do anel viário Magalhães Teixeira, mas agora já fluindo sem problemas para o motorista. O anel viário foi no quilômetro 12 em que esse acidente aconteceu. Caminhão e uma motocicleta e um carro de passeio que ficou ali no meio daquela confusão. Equipes prestaram socorro, mas trânsito já liberado neste momento. No mais, pelo que eu estou vendo aqui no Centro de Controle Multimodal da ATESP, algumas ocorrências mais distantes de Campinas, nada que mexa diretamente com a vida de quem está passando pela região metropolitana nesta manhã. E no trecho urbano de Campinas, temos aqui informações sobre a John Boy Dunlop, com aquela lentidão típica para o horário para quem está no sentido centro. Também trânsito carregado no centro da cidade e na Avenida Anchieta, onde obras estão acontecendo em função do BRT. Tem uma mudança hoje que começou a valer agora há pouco, às 10 da manhã, para você que passa no Jardim das Paineiras. A Secretaria de Transportes de Campinas estabelece a partir de hoje sentido único de circulação na Rua Cruzália. A alteração ocorre no trecho entre a Avenida José Bonifácio e a Doutor Jesuíno Marcondes Machado. Estamos falando de duas avenidas bem movimentadas e o tráfego é permitido da José Bonifácio para a Jesuíno Marcondes Machado. A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária e a nova norma já será publicada pelo Diário Oficial do Município hoje. A INDEC implanta a nova sinalização com agentes de trânsito neste momento monitorando a circulação. Por que esperar às 10 horas da manhã? Porque isso evitaria uma confusão no horário de pico. Então quem já estava acostumado à circulação em mão dupla, a partir de agora, nesses 9 minutos que nós estamos falando aqui, houve a mudança na Rua Cruzália, sentido único de direção. Atenção a você que segue pelo Jardim das Paineiras. Por enquanto tem sinalização, placas informando, tem agentes de trânsito da INDEC, mas em breve é só aquela plaquinha de trânsito mesmo mostrando a direção única para o motorista. Tendo qualquer novidade, seja nesse ponto, em alguma rodovia, em outro trecho de Campinas, você é mais do que bem-vindo a participar dessa edição do Manhã Bandeirantes. Pode fazer pelo nosso canal do YouTube, uma vez inscrito em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Nós temos aqui o chat ao vivo para você mandar a sua mensagem de texto, ou se preferir, o WhatsApp está liberado. 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. Falando em trânsito, rodovia e ocorrências policiais, um caso ainda não esclarecido mexe com uma família de Valinhos. Rodrigo, um experiente motociclista, costumava participar de encontros de apaixonados por duas rodas e esteve no final de semana na região de Limeira. Voltando para casa, ele sofre um acidente. Infelizmente, perde a vida na rodovia. Mas aí há uma divergência sobre o que de fato aconteceu. No registro inicial da polícia, há informação de que ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto, recebido 2 tiros nas costas e por isso perdido o controle da direção e atingido a defensa metálica. Mas a família, ao receber as informações do Instituto Médico Legal, diz que não encontrou perfurações à bala, que o motivo da morte foi o traumatismo pela pancada nesse guarda-reio. E agora, a família que ontem enterrou esse jovem trabalhador
que era uma resposta. Se houve um acidente, uma fatalidade de um luto que eles vão viver a vida toda, ou um crime a ser esclarecido com um pedido de justiça para saber quem pode ter tirado a vida de Rodrigo. Dúvidas que ainda não têm resposta. E a repórter Lucimeire Ramalho conversou com familiares, acompanhou essa despedida e também com as autoridades para entender melhor qual o caminho dessa investigação. Lucimeire. O velório de Rodrigo Caetano da Silva, de 45 anos, aconteceu no cemitério São João Batista, em Valinhos, cidade onde ele morava. Amigos e familiares compareceram em peso para prestar as últimas homenagens. Tá difícil de acreditar, uma fatalidade. E esperar agora as investigações para a gente saber exatamente o que aconteceu. Rodrigo morreu na noite do último sábado após um acidente de moto, quando voltava de um evento com motociclistas que aconteceu na cidade de Limeira. Ele gostava muito de motos, sempre teve motos. Ele participava de vários locais, né, vários encontros que tinha na região. E nós fomos comunicados na noite do sábado que houve um acidente. E parece que numa curva ele se perdeu e veio a óbito. O trecho onde aconteceu o acidente é este aqui, quilômetro 88 da rodovia Engenheiro João Tozelo, a SP-147, ao lado da cidade de Engenheiro Coelho. Assim que caiu da moto, Rodrigo chegou a bater nesta proteção metálica e o veículo ficou no meio da pista. O socorro foi prestado pela concessionária que administra a rodovia. Ele foi levado para a Santa Casa de Limeira, onde chegou sem vida. Segundo informações do boletim de ocorrência, aparentemente Rodrigo teria sido atingido por disparos de arma de fogo. O BO foi registrado como localização e apreensão de veículo e homicídio. De acordo com a Polícia Civil, a hipótese de latrocínio, o roubo seguido de morte, também não está descartada. Já de acordo com a família, na documentação do óbito não consta nenhuma informação sobre disparos de arma de fogo. A Polícia Civil de Limeira investiga o caso. Esperar mesmo, ele está bem machucado, as mãos machucadas, então esperar mesmo o que vai ser de desfecho de investigação da polícia. Não é tão difícil identificar se um corpo recolhido da pista instantes depois do acidente tem ou não 2 perfurações de bala nas costas. Não estamos falando de um caso em que a vítima é encontrada dias depois, em avançado estado de decomposição. Não. É uma situação que pode ser identificada pelo perito que foi ao local dos fatos, quanto mais pelo Instituto Médico Legal ao receber o corpo para o trabalho de necropsia. Então, a família merece essa resposta, precisa dessa resposta o quanto antes, para pelo menos saber o que aconteceu com o familiar, com uma pessoa querida. Não dá para ficar nessa agonia de foi um acidente ou foi um crime. Isso não é filme, não é série, isso é vida real e precisa ter uma resposta rápida por parte das autoridades. Às 10h15, a gente traz agora informações de outras ocorrências que marcam aqui o nosso interior de São Paulo. E falando em coisa que parece história de filme, que parece história de série, você vai ouvir agora com o Henrique Alves o que aconteceu com o bebê Noah, um recém-nascido de apenas 1 mês. Ele foi declarado morto após sofrer uma parada cardiorrespiratória na UTI da Santa Casa de Rio Claro. 2 horas depois, o bebê, que a família já tinha recebido a notícia de que não tinha sobrevivido, apresentou sinais vitais. Óbito constatado depois que a médica realizou manobras de reanimação por 45 minutos. Mas, de repente, ele estava vivo. O Henrique Alves vai explicar direito essa história para você. O pequeno Noah Gabriel, de apenas 1 mês de vida, foi declarado morto após sofrer uma parada cardiorrespiratória na UTI neonatal da Santa Casa de Rio Claro. A equipe médica realizou manobras de reanimação por 45 minutos, mas, sem resposta, o óbito foi confirmado. No entanto, cerca de 2 horas depois, uma funcionária da funerária que buscaria o corpo para o velório percebeu que o bebê apresentava sinais vitais e chamou os médicos. Noah foi reavaliado, levado novamente para a UTI e na última sexta-feira foi transferido para o Centrinho da USP, em Bauru, onde segue em tratamento especializado.
Em nota, a Santa Casa de Rio Claro afirmou que todos os protocolos técnicos foram rigorosamente seguidos e que não houve falha assistencial, classificando o episódio como um verdadeiro milagre. Todo respeito à fé de cada um de nós, de cada um que nos ouve aqui na Bandeirantes, a família do bebê, a equipe médica. Verdadeiro milagre não pode ser a explicação oficial de um hospital que diz ter realizado todos os procedimentos médicos. A nota diz exatamente isso. Todos os protocolos de constatação de óbito foram seguidos. Quais são os protocolos? Confirmar se há batimento cardíaco, pulsação, pupila dilatada e, ao final, fazer um exame de eletrocardiograma para entender se existe algum sinal vital ainda naquele corpo. Se tudo isso for apresentado a uma junta médica, ao Conselho Regional de Medicina, aos pais, aos familiares do bebê Noah, aí você realmente pode estar vendo algo extraordinário. Agora, será que todo esse procedimento realmente foi realizado? Ou um gravíssimo erro estava a ponto de acontecer? Ele foi reavaliado, levado para uma UTI, transferido para o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade de São Paulo, segue o tratamento cirúrgico, mas me lembra muito também aquela situação do jogador da base do Red Bull Bragantino que teve a morte cerebral decretada no hospital em Santa Bárbara do Oeste, foi transferido para um hospital em Ribeirão Preto, a pedido da família, e lá foi constatado que o Pedro Severino estava vivo, recebeu alta, está em casa se recuperando. Então nós estamos falando de situações extraordinárias ou de erros primários de hospitais. Tudo bem, a fé de cada um tem que ser respeitada, mas é preciso investigar como é que um hospital comunica à família e dá um procedimento de morte de um bebê que depois aparece com sinais vitais e é encaminhado a uma outra unidade hospitalar. Isso não pode só ser tratado pela fé. A fé pode ser uma explicação, quem sou eu para negar? Mas não se pode ignorar a enorme possibilidade de estarmos falando de um erro que poderia ter custado a vida de um bebê recém-nascido. 10 horas da manhã e mais 19 minutos para a gente fechar esse bloco das ocorrências que marcam as últimas horas aqui na região e que mobilizaram também as equipes policiais. Nós vamos agora falar de uma intervenção da Guarda Municipal que termina em uma enorme confusão. Um baile funk organizado sem nenhuma autorização do poder público. Pancadão rolando solto. Guarda Municipal é chamada para atender a ocorrência de perturbação de sossego. E lá, a confusão se torna generalizada. 3 guardas municipais são atropelados. Disparos são feitos para cima desses suspeitos, que são presos depois com as marcas de tiro e outras cocitas mais no carro. Cidade de Limeira, e o repórter Igor Val conversou com o secretário de Segurança do município, o Anderson Pereira, e a gente entende um pouco mais sobre essa ocorrência. Marcas de tiro, garrafas de bebidas e um homem preso. Essas foram as marcas da ocorrência que aconteceu no bairro Belim Ometo. A Guarda Civil Municipal da cidade foi acionada para conter uma perturbação de sossego. No bairro aconteceu um pancadão como este, uma aglomeração com cerca de 200 pessoas. No local eles ouviam música alta, ingeriam bebidas alcoólicas e, segundo a GCM, faziam uso de drogas. E quando a corporação chegou, foi hostilizada. A Guarda Civil precisou agir utilizando disparo de arma de fogo, de munição não letal para dispersar a aglomeração. A Guarda Civil Municipal de Limeira começou a dispersão das pessoas que estavam nesse pancadão, mas um motorista desobedeceu às ordens e passou com o carro em cima de 3 guardas. Um agente quebrou o cotovelo, o outro teve ferimentos no pé. Diante da situação, a equipe atirou contra o carro, dessa vez com arma de fogo. O motorista ficou ferido, mas conseguiu fugir.
pouco tempo depois, o carro foi localizado abandonado em outro bairro da cidade. O veículo apresentava perfurações provocadas pelos disparos, manchas de sangue em seu interior e garrafas de bebidas alcoólicas. O motorista foi encontrado ferido. Foram encaminhados para a Santa Casa de Limeira, o veículo foi apreendido e depois do atendimento médico, o jovem foi colocado à disposição da Justiça ao delegado de polícia de plantão. O jovem não tinha CNH e, segundo relatos, havia ingerido bebida alcoólica, mas ele recusou fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue. A ocorrência foi registrada como desobediência e lesão corporal, decorrente de intervenção policial. 10h22, a gente fecha o primeiro bloco do nosso Manhã Bandeirantes com tempo, temperatura e a previsão para esta terça-feira, em que os termômetros estão subindo. Neste momento, 24 graus marca o CEPAGRE da Unicamp, num dia em que a mínima foi de 13,3. A máxima ontem em Campinas chegou quase a 28 graus. Hoje estamos com uma sensação térmica um pouco mais alta porque o vento está mais fraco. Ontem o vento estava em 14 km por hora neste horário. Agora, 9, quase 10 km. Também não está fraquinho. Agora, a umidade relativa do ar continua muito baixa. Hoje, por exemplo, a mínima foi na casa dos 50%. Agora está em 51,8%. Ontem, Campinas chegou a 36,5% de umidade relativa do ar, com aquele alerta, aquele cuidado de que nós precisamos ter a hidratação em dia, beber água o dia todo, evitar exposição ao sol. Se for inevitável sair no horário do almoço, por exemplo, se proteger, ficar na sombra, utilizar o protetor solar. E pelo jeito, Nath Luquezzi, não tem cara de chuva para hoje não. Assim como não teve chuva ontem, não teve chuva no final de semana, não teve chuva no fim da semana passada. Cadê essa chuva, mulher? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, efeitos aí do veranico e do bloqueio atmosférico. Porém, teremos uma grande mudança na temperatura aí, nas temperaturas nesse final de semana, mas por enquanto o tempo deve permanecer estável, o céu deve ficar com predomínio de sol entre poucas nuvens, a gente tem um aumento de nebulosidade no dia de hoje, mas não são esperadas chuvas. A temperatura máxima também deve continuar com um ligeiro aumento. Hoje, por exemplo, nós podemos ter máximas de 27 graus em pleno inverno. Continuamos com a umidade relativa do ar baixa e a mínima diária pode atingir níveis críticos, ficando aí inferior a 30%. Nós estamos agora com 50 e poucos por cento, né? Geralmente nesse horário a gente estaria ali com 60%, beirando até 70%. Então já está baixo para esse horário do dia. Geralmente essa mínima na umidade relativa do ar atinge aí geralmente à tarde, entre tarde e noite, o pico ali durante a máxima do dia. Então quando tiver 27 graus, provavelmente teremos uma umidade relativa do ar próximo aos 30%. Esse cenário deve mudar de quinta para sexta-feira, com a chegada de uma nova frente fria aqui na região, e com isso são esperadas chuvas para esses 2 dias, mas principalmente na sexta-feira. As temperaturas também devem apresentar uma mudança significativa, ficando mais amenas. Então, para hoje, máxima de 27 graus, essa mesma máxima se repete amanhã, mas já vemos e notamos maior nebulosidade aqui no estado. Na quinta-feira, 80% de chance de chuva, com mínima alta, 16 graus, porém a máxima cai, 22 graus, e na sexta-feira podemos voltar com frio, máxima de 19 graus, e eu sigo atualizando você. Bom, o frio está presente em boa parte do estado. Hoje, por exemplo, cidades do interior paulista amanheceram temperaturas bem baixas, segundo o levantamento feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Salesópolis, por exemplo, registrou a mínima de 6,5 graus. Corumbataí, aqui da nossa região de abrangência, 6,7%. Deixa eu ver o que tem aqui de região metropolitana e também das outras cidades que recebem o som da Bandeirantes. Jarinu, 8,8 graus, acho que é a mais baixa aqui das cidades mais próximas, coladinha ali a Jundiaí. Viradouro, não sabia nem que existia uma cidade, eu conheço outra Viradouro, lá do Rio de Janeiro. 9,2 graus, que mais que temos aqui de temperatura baixa? Jaguariúna, 10,4. Acho que região metropolitana de Campinas foi a cidade mais gelada. Jundiaí amanheceu com 10,2, o que explica por que o apresentador amanheceu com tanto frio, inclusive. Agora, a Defesa Civil, com relação à chuva, fala que o estado todo amanheceu com tempo firme.
Nem uma gota d'água em nenhuma cidade do estado de São Paulo nesta terça-feira. E ontem a umidade relativa do ar baixou demais. Sumaré, por exemplo, registrou 29,8% de umidade relativa do ar. É muito pouco. Baixíssimo, baixíssimo. Em Campinas, a medição do CEPAGRE ontem colocou 36,5%, certo? A da Defesa Civil colocou mais para baixo, 28% de umidade relativa do ar no Ciagro. São regiões diferentes de Campinas, né? Onde há a medição. A mais baixa do interior de São Paulo foi Itapira, 23,6%. Mas o Brasil, Nath Luquezzi, é tão grande que parece que a gente vive num continente. Porque o que é realidade nossa aqui no estado de São Paulo é completamente diferente do que a gente vê no sul do país nesta terça-feira. Sim, o Rio Grande do Sul, inclusive, está em estado de alerta por conta das chuvas que caem no estado desde o final de semana. Os maiores volumes de chuva são esperados nos municípios próximos à fronteira com a Argentina. Em locais isolados, os acumulados podem chegar a 100 milímetros, cenário que aumenta o risco de alagamentos e enxurradas. Vamos então ao Rio Grande do Sul conversar com a repórter Laura Tedesco, ela que já está conectada aqui com a gente, para saber como é que está a situação agora pela manhã. E aí, Laura, a chuva deu uma trégua por aí? Um bom dia para você. É o momento que começa a chover aqui em Porto Alegre. Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. A chuva nos últimos dias aqui na região metropolitana tem sido assim, pancadas isoladas, mas bastante volumosas. A chuva persiste no Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira, quando a gente começou com um alerta que é válido pelo menos até o próximo domingo, dia 26 de julho. São previstas instabilidades, chuva acumulada, fortes rajadas de vento e até queda de granizo. Desde o fim de semana, são 49 municípios que já registraram danos em função desses temporais. A gente tem aí algumas imagens que foram registradas durante o final de semana de grandes acumulados de chuva na região central do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Foram fortes trovoadas também, uma sequência de raios que foram registradas. E a cidade também vem registrando fortes rajadas de vento que chegaram a 90 km por hora. Ainda durante o fim de semana, na fronteira oeste, alguns municípios chegaram a acumulados de chuva que superaram os 150 milímetros em 2 dias. Nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul está em alerta vermelho para chuvas intensas, grande acumulado de chuva, alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E a chuva agora atinge também a região metropolitana de Porto Alegre. Desde ontem, aqui em Canoas, a gente teve mais de 60 milímetros de chuva acumulada. O estado segue monitorando esses efeitos, são quase 50 municípios aí que já registram danos, 19 pessoas estão fora de casa e ainda essas instabilidades são os primeiros efeitos do fenômeno El Niño que vem influenciando o clima do sul do Brasil neste segundo semestre. Muito obrigado, Laura. Bom trabalho a você. A equipe da Bandeirantes do Rio Grande do Sul se abriguem, pelo amor de Deus. São 10 horas e 30 minutos. Ô, Nath, isso tem a ver com o fenômeno El Niño, é? Sim, inclusive já começou o El Niño aí a influenciar de uma forma mais clara o tempo aqui no país e começou já desde essa segunda quinzena de julho. A expectativa dos meteorologistas é de que o fenômeno favoreça temperaturas acima da média, principalmente aqui para o sudeste, e uma chuva mais frequente na região sul. O frio ele deve perder força, mas os temporais podem atingir principalmente, como já tem atingido, o Rio Grande do Sul. Para cá, a gente está com áreas de baixa pressão. Essas áreas de baixa pressão funcionam como um aspirador de ar na superfície, o que puxa a umidade para cima e provoca a formação de nuvens carregadas e chuva. Esse bloqueio atmosférico também sobre o sudeste é o que ajuda a manter as instabilidades concentradas apenas na região sul, por isso que eles estão sendo mais impactados. Semana foi de treinamento da Defesa Civil de Campinas para capacitar os agentes que vão operar o sistema das novas estações meteorológicas instaladas aqui na cidade. Uma atividade voltada a profissionais do setor de monitoramento e alerta, que faz parte da implantação da nova rede de equipamentos para ampliar a capacidade de monitorar as condições do tempo e apoiar a tomada de decisão em situações de risco. Campinas, ao todo, contará com 21 estações meteorológicas distribuídas pelos 18 setores mais suscetíveis a ocorrências graves aqui na cidade. A primeira unidade foi instalada no Museu da Imagem e do Som, fica ali no centro da cidade. A segunda unidade foi instalada na Mata Santa Genebra. A iniciativa integra o pacote de ações da Prefeitura para enfrentar os impactos dos eventos climáticos extremos
associados ao fenômeno El Niño. Um rápido intervalo, na volta a gente fala sobre a campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação de combate à violência contra a mulher. Trabalho mais do que necessário porque, sim, aconteceu de novo. Mais um caso em que um homem que não aceita o fim do relacionamento tenta matar a ex-companheira, mãe dos filhos dele. A gente vai saber também a sua opinião pelo nosso WhatsApp dos diferentes assuntos que marcam esta terça-feira. 19 é o DDD 971021493. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Tem boa notícia na área da saúde. A Prefeitura de Campinas ampliou a vacinação contra a pneumonia e agora também passa a atender a pessoas com 58 anos ou mais. A vacina disponível é a pneumocócica 20 valente, conhecida como Pneumovit, que ajuda a proteger contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite e infecções no sangue. A imunização já está disponível nos centros de saúde do município. Para receber a dose é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. A Secretaria de Saúde reforçou a importância da vacina, principalmente para pessoas mais velhas, que têm maior risco de desenvolver complicações em caso de infecção. Se você tem 58 anos ou mais e ainda não recebeu a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha sua proteção em dia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. Oi, eu sou Adriana Araújo e quero pedir 1 minuto da sua atenção para um assunto de extrema relevância: o combate à violência contra as mulheres. O Brasil, infelizmente, ocupa um lugar vergonhoso no ranking de feminicídios. É o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Nesses poucos instantes em que eu estou aqui falando com vocês, em muitos lugares do nosso país, mulheres estão sofrendo. É por isso que eu te convido a assistir uma nova campanha que a Band acaba de lançar. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. A cada 6 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. Esse horror é rotina no Brasil. Uma história de medo, solidão e silêncio. Calada. Desiste, aguenta. Fica quieta, não denuncia. É pior pra você. Deixa pra lá. Mas para pensar. Essas vozes estão condenadas a ficar no passado. Porque a nossa atitude está mudando. Denunciar, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Isso vai nos levar a um novo tempo de respeito e paz. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Campanha do Grupo Bandeirantes de Comunicação, expondo uma rotina, infelizmente, marcada pelo medo, pela solidão, pelo silêncio das vítimas que durante tantos e tantos anos viram a sociedade colocá-las como culpadas e em alguns momentos ainda vem assim.
Fala um pouquinho mais sobre a campanha Band Não Se Cala, Nath Luquezzi. A criação do projeto, a definição do slogan nasceram do retorno enviado pelo próprio público à emissora. A emissora, então, recebeu milhares de mensagens de telespectadores manifestando apoio às reportagens e às coberturas jornalísticas diárias sobre o tema. As manifestações, então, dos leitores e dos telespectadores impulsionaram o canal a transformar as cobranças em uma frente ampla de mobilização social. O objetivo principal consiste, então, em romper com discursos históricos que desincentivam a notificação dos crimes às autoridades. A campanha orienta a população a manifestar repúdio direto a qualquer tipo de agressor e a prestar apoio às vítimas. As orientações reforçam a necessidade de notificar os órgãos competentes ao presenciar ou suspeitar de episódios de agressão. O apelo estende a discussão para ambientes de convivência diárias, como os nossos lares, locais de trabalho, escolas, rodas de amigos e principalmente redes sociais. A iniciativa defende que a mobilização coletiva e o fim do silêncio são os passos indispensáveis para construir um ambiente de respeito e segurança. E quando se diz que todos os dias tem uma ocorrência como essa, infelizmente é verdade. E a gente vai trazer um caso recente aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Foram 18 anos de relacionamento. Um casamento marcado por uma família com 2 filhos. A mulher percebeu que o homem que já dava sinais de ser possessivo, de ter mais do que os ciúmes, aquele sentimento de ser dono da mulher, não mudaria, nem mesmo depois da criação dos filhos, nem mesmo vendo as crianças crescendo. Ela decide pôr um ponto final nessa relação. Passado um tempo, ela se envolve em um novo relacionamento. Esse homem descobre. Passa a perseguir a ex-companheira e o seu novo namorado. Provoca um acidente. Quando o carro não tem mais para onde seguir, depois da colisão, depois da batida, ele desce armado do próprio veículo com uma faca e ataca a ex-esposa e o atual namorado dela. Reportagem do Brasil Urgente com o Guilherme Selegato, que nós vamos reproduzir para você também aqui no Manhã Bandeirantes. Ele que conversou com o GCM Ralph à frente dessa ocorrência e que ilustra a necessidade desse assunto nunca sair de pauta. Guilherme Selegato. Foi com essa faca de aproximadamente 30 centímetros que Fabrício, autor do crime, tentou matar a ex-mulher. Ele estava nesse veículo preto que teve parte da lataria amassada e quebrada depois de se chocar com o carro da ex-companheira. A mulher, de 45 anos, mora em Estiva Gerbe. Ela estava com o atual namorado nesse outro carro quando foi atacada pelo ex. Eles estavam indo trabalhar quando eles viram o Fabrício seguindo eles com o seu carro. Nessa altura, próxima à ex-cerâmica Chiarelli, o Fabrício ele jogou o veículo em cima do carro da Tatiana. Eles rodaram na rodovia e quando conseguiu parar o veículo, o Fabrício ele sacou de uma faca, estava de posse de uma faca e efetuou golpes na Tatiana e também no Felipe. Apesar do susto, os ferimentos foram leves e depois de passarem por atendimento médico, as vítimas foram prestar depoimento na delegacia. A vítima foi casada com o ex-marido há 18 anos, mas desde janeiro viviam uma situação conturbada, onde terminavam e voltavam. Há um mês, deram entrada no divórcio, mesmo período em que a mulher solicitou na justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro por ameaças. O homem permaneceu preso e o caso é investigado como tentativa de feminicídio. A violência contra a mulher, ela está presente em diferentes formas. Além da violência física, existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica, e existe algo que por um tempo a sociedade tratava como esse cara é meio tarado, piada, folclórico, mas que a gente está abrindo o olho para uma realidade que não deveria mais existir, Nath Luquezzi. A realidade hoje do Brasil, inclusive, é que registra cerca de 10 casos, 100 casos de importunação sexual contra mulheres por dia. São histórias que acontecem em academias, no transporte público e muitas vezes até mesmo dentro da própria casa. A reportagem é da Olivia Freitas.
As imagens foram feitas na manhã deste domingo na academia do condomínio onde mora a vítima, em Feira de Santana, na Bahia. Enquanto a mulher corre na esteira, um homem chega atrás dela e começa a se masturbar enquanto a observa durante o exercício. A vítima gravava o vídeo para as redes sociais e só percebeu o crime mais tarde, ao ver a gravação. O caso foi registrado na delegacia como importunação sexual. O suspeito foi identificado como Pedro Henrique, morador do mesmo prédio. Está sendo procurado pela polícia. A importunação sexual aqui no Brasil é crime previsto em lei desde 2018. São ações criminosas que durante muito tempo foram naturalizadas. Passar a mão no corpo de uma mulher sem consentimento, forçar contato físico, beijos roubados, até a prática de crimes libidinosos como este que nós acabamos de mostrar. A pena pode variar de 1 até 5 anos de prisão. Em média, 104 casos de importunação sexual são denunciados todos os dias no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Quase 38 mil por ano. Assim como todos os casos de violência sexual, esses números eles estão muito abaixo do que realmente são. Mas a gente ainda verifica que as pessoas têm muito medo, muito receio. Em Jabuticabal, no interior de São Paulo, outra mulher também se descobriu vulnerável, onde deveria se sentir segura. Aconteceu no início do mês. Ela tomava banho em casa, no térreo do prédio, quando um homem que passava por ali sacou o celular e começou a filmar da janela do banheiro. O que ele não sabia é que também era filmado por outro morador que flagrou tudo e revelou o caso para a vítima. Na delegacia foi aberto um boletim de ocorrência por registro não autorizado de intimidade sexual, com pena de 6 meses a 1 ano de prisão. A vítima pediu medida protetiva contra o vizinho, que chegou a ser preso e depois liberado. O caso segue a investigação. Só conseguia chorar e você se sente invadida, até porque não sei onde estão essas imagens, não sei há quanto tempo ele faz isso. E na verdade eu não estava fazendo nada demais, eu estava tomando banho no meu banheiro, na minha casa, entende? É muito difícil. Tem uma mensagem muito pertinente que nós recebemos aqui da ouvinte Cristina Lourenço, moradora de Valinhos, que acho que é necessário ampliar essa discussão. Ela escreve o seguinte: sobre essa campanha da Band, é louvável e necessária, mas é preciso enfrentar também as causas. Por que existe essa epidemia? O que está provocando tudo isso? Olha, Cristina, eu acho que você toca no ponto mais importante dessa discussão toda. O que faz com que homens ainda se sintam protegidos, mesmo com leis que foram criadas para dar suporte à mulher. Todos os dias, quando a gente se depara com um caso de violência no Brasil Urgente, que infelizmente é um programa que tem um recorte da sociedade que... O problema não é o programa policial, tá? O problema é que a sociedade tem violência. E eu tento, todos os dias no Brasil Urgente, abrindo o coração com você, ouvinte da Bandeirantes, e além da notícia, ir além do fato em si. Nem sempre isso é possível. Mas o que é ir além da notícia? E às vezes eu me sinto até repetitivo, mas eu acho necessário. Quando a gente fala de um caso de feminicídio, a gente não está apenas mostrando o homem que perseguiu a mulher por conta dos ciúmes, por não aceitar o fim do relacionamento. A gente está mostrando para alguém que está em casa que aquilo que ela está vivendo pode ter o mesmo desfecho. Que aquilo que muitas vezes ela é desencorajada a fazer, que é denunciar o agressor, pode ser a salvação da vida dela. Claro que também existem várias situações em que a vítima tem uma medida protetiva. Foi o que aconteceu nesse caso que nós acabamos de ouvir a reportagem. E mesmo com a medida protetiva, o homem a perseguiu, a atacou com uma faca. A culpa é da lei? A culpa é da medida protetiva? Não. A culpa é do Estado, que oferece um papel que ela guarda na bolsa, no porta-luvas do carro e nada mais para dar respaldo a essa vítima. O uso de tornozeleira eletrônica para quem foi alvo de uma medida protetiva tem que ser prioridade de qualquer gestor público. Tem que ser tratado com seriedade e não como uma promessa de campanha. Porque agora o que mais tem é homem dizendo que é defensor das mulheres. Normalmente acompanhado de um santinho com um número em que ele é candidato. O que mais tem agora é discurso de eu trabalho por você. Mas para quem já é deputado, senador, presidente, governador, prefeito,
Puxa o histórico para ver se realmente há aquilo que foi prometido. Vamos para geral, vamos falar de geral? Você tem no governo federal, por exemplo, o canal 180 de Central de Atendimento à Mulher. Você tem no governo do estado a cabine Lilás, que foram criadas exatamente, as cabines Lilás, para atender de maneira humanizada a mulher que liga pedindo socorro para a Polícia Militar. São ótimas iniciativas. Mas, além disso, o que mais está sendo feito pelas autoridades em nível estadual e em nível federal? Qual a presença da mulher nos grandes cargos do governo Lula, do governo Tarcísio? Ah, isso não tem nada a ver com violência. Tem sim. Porque gestões públicas que não entendem a mulher como protagonista estão fadadas a alimentar uma sociedade que trata a mulher como submissa ao homem. Aí você inclui discurso de ódio, de político, de pseudo-influenciador digital, de canal do YouTube que ganha view, like, cresce todos os dias, diminuindo mulher, de mulheres que se colocam como autoridades no assunto, dizendo que são contra voto feminino, contra leis de proteção às próprias mulheres, para se fazerem grandes num ambiente em que elas acham que estão sendo respeitadas, líderes religiosos, que geralmente é o primeiro amparo que a pessoa busca num momento de dificuldade, seja numa doença, seja numa dúvida sobre um divórcio, seja num problema de violência dentro de casa. E se essa mulher não recebe o amparo daquele que ela entende ser o representante de Deus na sua vida, isso tem um peso muito grande para ela não seguir adiante com a sua própria determinação. Muitas vezes, numa reportagem que a gente fica na dúvida no tom que vai colocar, se isso não pode acabar sendo um incentivo, é a reportagem que liga o alerta de que aquilo que ela viu com uma mulher de outra cidade, de outro bairro, de outro estado, está acontecendo na própria casa. Aquilo que ela tenta verbalizar que ela está vivendo, às vezes ela percebe que já aconteceu com alguém, que ela não conhecia, mas que ela, no fundo, consegue identificar aqueles sinais. Identificar aqueles pequenos momentos do dia em que ela pensa em tomar uma decisão. A decisão, muitas vezes, pode ser de maneira anônima. O telefone 180 é um desses canais. Para pelo menos você receber uma orientação. Orientação de como proceder de maneira segura e legal num processo que pode salvar a sua vida. Orientação sobre a Casa da Mulher Brasileira, sobre o Centro de Referência e sobre as delegacias de atendimento à mulher. Quando a situação já é de urgência e de emergência, não pense duas vezes em ligar para o telefone 190. Porque quando a viatura passa, bate na porta da casa, quando os policiais chegam, aquele homem agressor, violento, machão, senhor da situação, geralmente se torna um gatinho manso, que na frente dos policiais vai tentar transformar a mulher como a culpada, a mulher como a louca, aquela que por algum motivo que na cabeça dele faz sentido, ou ele acha que faz sentido, ou ele cria para parecer que faz sentido, ela só está fazendo isso para me prejudicar. Porque ela quer meu dinheiro, porque ela quer acabar com a minha imagem, porque ela quer estragar o casamento, porque ela está com outro. Sempre tem uma desculpa em que a culpa é da mulher. Sempre tem uma justificativa em que o homem sai como ileso. E sabe por que ele faz isso? Porque boa parte da sociedade abraça esse discurso sem nem dar ouvido para a mulher. Porque boa parte da sociedade coloca a vítima como culpada. Ah, mas ela saiu com a roupa curta, ah, mas ela deu bom dia para o garçom, ah, mas ela foi simpática com o meu vizinho, ah, mas ela não está me dando carinho. E a culpa nunca é do agressor? Nunca é do homem? Agora, mais do que discutir na sociedade, isso tem que ser discutido no Congresso, nas leis. E a gente está vendo um movimento crescendo no Brasil dos Red Pills, que estão ganhando partidos políticos, que estão ganhando força e que estão prometendo, colocando isso em público, sem vergonha na cara, alterar leis como a Maria da Penha,
alterar dispositivos legais de proteção à mulher. Qual é o interesse de um homem vir a público dizendo que eu vou lá mudar a lei que protege a mulher? Por que esse cara tem essa mentalidade? E ele ainda vem, eles, são vários, pedir voto como sendo aquele lobo em pele de cordeiro. Isso também passa por um debate da mídia que tenta inverter situações para justificar absurdos. Em março desse ano, o Ministério Público ingressou com uma ação contra o canal Brasil Paralelo, por conta do documentário intitulado A Investigação Paralela, o caso Maria da Penha. A denúncia aponta que um laudo foi adulterado de um exame de corpo de delito de Marco Antônio Herédia Viveiros, ex-marido de Maria da Penha, para atacar a honra e descredibilizar a lei que leva o nome da ativista cearense. Informação está numa denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará que foi aceita na Justiça em março e que está correndo até hoje. Marco Herédia e outros 3 homens que participaram da campanha de ódio na internet contra a ativista viraram réus no processo. A defesa critica, dizendo que houve uma interpretação distorcida, um julgamento antecipado da opinião pública, mas não fala sobre o laudo adulterado. Como é que você muda os fatos para justificar na sua narrativa de que a Maria da Penha não é vítima? Uma mulher que enfrentou o que enfrentou, que até hoje tem que se provar vítima em cima de uma cadeira de rodas? Então, ou a gente para de dar palco para vagabundo, maluco, para caras que acham que são donos do corpo da mulher, ou isso não vai acabar nunca. E quando se fala de importunação sexual, que bom que a sociedade já está enxergando isso como um absurdo. Porque 15, 20 anos atrás, um homem visto se esfregando no corpo de uma mulher no metrô, no trem, no ônibus, passando as mãos nas partes íntimas próximo a uma mulher, era motivo de piada, era motivo de chacota, hoje é motivo de cadeia. Então ou a gente para com esse discurso retrógrado, ou daqui a pouco, o que aconteceu no Afeganistão, que era um país livre, que as mulheres tinham sua independência e vira um fundamentalismo religioso em que você tem que seguir aquilo que o homem fala, não subestime a capacidade disso acontecer no Brasil, na América Latina, no Ocidente como um todo. Porque nós estamos vendo uma onda que nasce principalmente de movimentos dentro de igrejas neopentecostais que vão ganhando corpo de que a mulher tem que se vestir como o homem quer, votar em quem o homem quer, se comportar como o homem quer. E enquanto isso é conversa de boteco, já é perigoso. Porque esse cara sai do boteco e aplica isso em casa. Mas quando sai da conversa de bar e vira discussão política, isso afeta a todos, independente de fé, independente da religião, independente de crença. Então, muito cuidado com esse discurso de ódio que tem carinha de liberdade de expressão, mas que coloca as mulheres como alvo numa sociedade em que elas já são tratadas diferente dos homens. No mercado de trabalho, nos esportes, em todos os ambientes que você possa imaginar. 10h54, quer falar sobre o assunto, Nath Luquez? Você tem muito mais autoridade que eu. Com certeza, mas acho que você foi cirúrgico nas suas palavras e nós mulheres, a única coisa que a gente quer é ter liberdade, de poder sair na rua, de poder viver a nossa vida, às vezes, muitas das vezes, dentro da nossa própria casa, sem medo. Acho que a nossa vida é pautada no medo e nós somos ensinadas desde criança a rebater esse medo. Então, não use roupa curta porque senão, sempre tem um senão. Não sente de tal maneira porque senão. Então, eu acho que, além de tudo isso que a gente discutiu, acredito e sempre trago aqui no Manhã Bandeirantes ou em qualquer lugar que eu fale sobre o assunto, eu ainda acredito que a educação possa ser, sim, uma chave para a transformação de tudo isso que a gente tem vivido. Mas é claro que a gente primeiro precisa estancar a ferida. De momento, temos muitas coisas a resolver, mas acredito que a educação possa mudar, sim, esse cenário no futuro. E é na educação também que tem que tomar cuidado com esses discursos, porque tem gente que acha que o homem aprender na escola, o menino aprender na escola, a tratar bem uma mulher, a tratar bem a mãe, a cuidar das coisas de casa, é afeminar esse menino. Estamos fazendo muito beta, ele tem que ser alfa. Esse discurso não pode ser tratado como folclore, como piada. Ele é um discurso perigoso na nossa sociedade.
São 10h56, um rápido intervalo. Na volta a gente segue também falando sobre política. A gente vai trazer informações sobre o voto em trânsito. Se você não estiver no seu domicílio eleitoral, na cidade em que você vota em outubro, você ainda assim pode participar da eleição em primeiro turno. De que maneira? A gente traz reportagem na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Os motoristas que passam pelo Jardim Guanabara devem ficar atentos. A INDEC começou a operar novos semáforos inteligentes em um dos cruzamentos mais movimentados do bairro, das ruas Engenheiro Cândido Gomide, Frei Manuel da Ressurreição e José Pinto de Moura. O novo sistema utiliza sensores para identificar o volume de veículos em cada via e ajusta o tempo dos sinais automaticamente. Com isso, a expectativa é melhorar o fluxo do trânsito, reduzir filas e aumentar a segurança para motoristas e pedestres. A tecnologia muda o tempo do semáforo de acordo com o movimento nas ruas, tornando a circulação mais eficiente, especialmente nos horários de pico. A orientação é que os condutores redobrem a atenção nos primeiros dias de funcionamento, até que todos se adaptem à nova operação do cruzamento. A instalação faz parte do projeto da INDEC para modernizar o sistema semafórico de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h59. Agradecendo aqui ao Edmilson, nosso ouvinte de todas as manhãs, que ele diz: bom dia, amigos. Vi esse vídeo que a gente trouxe na reportagem da Olivia Freitas, de um homem se masturbando na frente de uma mulher em uma academia, e ele achou que era inteligência artificial. Estou pasmo com tanto absurdo. Isso é doença, não é possível. A mensagem aqui do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. Vale lembrar que esse discurso de mulher submissa é coisa da extrema-direita. A esquerda prega justamente ao contrário. A mensagem que escreve o Eduardo Moraes. Bom, pregar é uma coisa e aplicar também é outra. A esquerda também tem vários problemas de repasse de verba para mulheres que são candidatas a deputadas federais e estaduais, cargos que não são ocupados pelas mulheres em primeiro escalão. O presidente Lula prometeu colocar a mulher no STF, teve 3 oportunidades, não colocou nenhuma, e mulheres competentes não faltam no judiciário. Então, é preciso ir além do discurso, é preciso ir à prática. Ministras de primeiro escalão que por 4 anos tiveram dificuldade de conseguir se impor em algumas decisões. Então, o machismo, ele está na sociedade como um todo. E quem está no poder tem a obrigação de quebrar isso. Agora, quando o cara já vai pro discurso dizendo que ele não quer quebrar isso, aí não tem esperança nenhuma de que as coisas vão mudar, né? Convenhamos. 11h da manhã, Eduardo, muito obrigado pela sua mensagem. A querida Vila Padre Anchieta. Ele sabe que eu sou um grande torcedor da Leões da Padre Anchieta, né? Lá da Nenê, do Gustavo, que é o mestre de bateria. Sim. Trabalho fantástico que a Leões da Vila Padre Anchieta faz. Um bairro que eu tenho um carinho enorme. Muitos amigos na Vila Padre Anchieta, incluindo o Eduardo, nosso ouvinte de todas as manhãs. Nath Luquez, vamos falar de saúde porque tem uma informação importante a respeito da vacinação para pessoas que são mais experientes, 58 anos ou mais. Contra qual doença
Campinas está ampliando o serviço de vacinação. Contra a pneumonia, então, pessoas com 58 anos ou mais agora já podem também tomar a vacina pneumocócica 23 valente nos centros de saúde aqui de Campinas, ou seja, a vacina da pneumonia, sem necessidade agora de comprovar doença ou uma condição de saúde, as comorbidades. A ampliação é temporária e vale enquanto houver aí as doses disponíveis. Até agora, o imunizante era indicado apenas para grupos específicos, como pessoas que vivem com AIDS, HIV, pacientes em tratamento de câncer, transplantados, pessoas com diabetes, doenças crônicas do coração, do fígado, dos rins ou dos pulmões, entre outras condições. Para se vacinar, basta você procurar um dos 69 centros de saúde com seu documento com foto, caso você tiver a sua caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento e para mais informações você pode entrar no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, que por lá você consegue mais informações sobre horários das salas das vacinações e os centros de saúde disponíveis. Vamos colocar nosso ouvinte para participar. 19 é o DDD 971021493. Tem mensagens de áudio chegando. A gente vai compartilhando com o nosso ouvinte. Mensagens de texto aqui também. Que daqui a pouquinho a gente vai trazer os assuntos. Tem assunto aqui que o Adriano Vermelho está abordando, que a gente vai trazer já já. Quem mais aqui? Tem alguém me xingando? Não, por enquanto não. Nossa, que novidade. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui da RB. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Ontem teve um ouvinte que falou que você é mais pro viés de esquerda, né? Será que quem pensa um pouco mais vai ser todos de esquerda? Será que você não pode ser... Eu lembro que o PL, que era do Marco Maciel, era um partido digno antigamente. Aí esses caras entraram, acabaram. O Marco Maciel era um cara educado, um cara fino, sabe? Inclusive até eu acho que o Lula teve um cara de direita, um dos maiores assim, empresários lá de Minas Gerais, né? Vice dele o José de Alencar. Exato. Né? Então não é questão de direita e de esquerda, é questão das pessoas que tomam conta das coisas, né? Então acho que você, assim... A gente tem liberdade para falar, como você também falou que o cara tem. Mas, cara, você falar de morte, né, numa pandemia lá que podia ter sido evitado, falar de como você fala as coisas numa televisão, ficar tirando sarro de gente que morre, né? E sair daqui do Brasil, ir para os Estados Unidos, fazer o que esses caras fizeram, porque os americanos estavam esperando só uma oportunidade para ferrar com o Brasil, né? Aí chegam uns caras desses aí, né, dá ideia para os caras, né? Então eu acho assim, por exemplo, esse plano Bolsonaro, será que ele se criaria nos Estados Unidos se ele estivesse fazendo ao contrário, chegasse na China, fizesse alguma coisa de, eu sou americano, os caras lá não deixou ganhar a eleição. Mano, tem que ser homem, esses caras não são, né? E parabéns, Heitor, você é crítico, você também fala do Lula, você também fala da esquerda, né? Você não é igual o Cláudio Humberto lá da Rádio Bandeirante de São Paulo, que aquilo lá não tem remédio não. Eu parei de escutar a Rádio Bandeirante por um bom tempo lá de manhã, por causa desse cara, né? Não tenho condição de escutar porque as besteiras que esse cara fala, não dá nem para saber se esse cara é repórter de verdade, né? Eu respeito a opinião, a gente tem que saber respeitar a opinião, mas ali não é opinião, ali é realidade de vida daquele cara, né? Aquilo lá me enoja, desculpa falar. Eu desejo para você, Heitor, um feliz final de semana, para você e para a Nath, e para todos os ouvintes. Alexandro Centro, um abraço a todos. Muito obrigado, Alexandro. Que seja uma boa semana e que o final de semana também seja muito produtivo para todos nós. A gente já vai pensando no claro. Final de semana, lógico. Sábado estarei num musical que vai estrear essa semana em São Paulo, Festa no Arraiá. É a adaptação de Sonho de uma Noite de Verão, numa versão meio caipira, meio escola de samba. Que diferente. Eu gosto desse assunto. Conta pra gente na segunda-feira. Cláudia Quando que você vai? Sábado? Sábado. Cláudia Ohana no papel principal. Vai ser bem legal, Então eu já tô ansioso pro final de semana. Sexta-feira eu vou assistir Odisseia, Nath Luquezzi. Eu não sei porque eu tô passando meu calendário. É agenda cultural, mas vai que alguém também se interessa. A gente tem que saber o que tá rolando. O Heitor é uma boa agenda cultural. Você sempre sabe o que tá rolando por aí. Eu sou péssima com esse tipo de coisa, mas sexta-feira a gente traz a nossa agenda cultural também. Essa peça é em São Paulo, no Teatro Frei Caneca. Tomara que venha para Campinas em breve também. Mensagem de áudio mais uma do nosso ouvinte da RB. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Heitor, parabéns pelo seu comentário aí, né, no assunto aí da mulher, dos feminicídios. Cara, se tem uma coisa
que tem em comum no meus casamentos, nos meus 2 casamentos, né? 3. A minha ex falava assim pra mim: nossa, Marco, você tem um jeito assim de diferente dos outros homens, né? Você gosta, tem um jeito, uma parte sua que é de mulher, que você gosta de ir no shopping, gosta de andar e ver as roupas e comigo, e vai comigo ver as roupas de mulher também, junto. É diferente, ela falou, você realmente tem umas coisas diferentes. A minha atual também gosta muito dessa parte minha, sabe? E nem por isso sou alfabeto. Alfabeto. Pra mim não importa, cara. Sabe o que importa? É viver bem, respeitar as mulheres, tá? A minha esposa. É isso que importa pra mim. E também falo pro meu filho, filho, hoje eu vou novamente e falo pra ele. Ele quer que o meu filho seja jogador de futebol, o meu neto, né? Nem nasceu ainda, cara, que ele seja jogador. Falei, ele vai ser o que ele quiser, Matheus. E você tem que aceitar, tá? E é assim, a gente é livre para ser o que quiser. O que a gente tem que ser é feliz, tá? E sou contra. Realmente eu sou a favor da mulher. Eu tenho muitas coisas de mulher. Lógico que em algumas partes eu sou homem até demais, né? Mas em outras eu tenho muita coisa com a mulher. Legal. E a mulher sempre tem que estar junto com a gente. A gente faz parte, né? Estamos aqui na Terra, somos homens, mulheres. E é isso aí, Heitor. Abrindo o coração, Marco Bedin, direto de Hortolândia. Muito obrigado pela mensagem. Agradecendo também ao Maurício participando conosco aqui. Maurício lembrando da atriz Cláudia Ohana, que fez sucesso também nas capas de revistas masculinas. É uma baita atriz, né, Maurício? A Cláudia Ohana, que ganhou, acho que, grande notoriedade também pelo papel da Natasha na novela Vamp, mas ela tem uma carreira enorme, gigantesca. Ela fez Tieta numa das primeiras versões, a versão lá de 89, ela fez Rainha da Sucata, Fera Ferida. A Cláudia Ohana é uma atriz de altíssimo gabarito, de primeiro escalão, e que também estará à frente dessa peça. Ela fez Ópera do Malandro também. Olha! Uma das versões de Ópera do Malandro, legal. Uma das melhores peças escritas por Chico Buarque de Holanda. Tem tempo de mais uma mensagem de áudio aqui. Vamos mais uma participação do nosso ouvinte. 19 é o DDD 97102-1493. A sua participação sempre bem-vinda no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Um candidato a presidente da República que fala que se não fosse mulher do pai dele, teria estancado a mulher, estancado no Rio de Janeiro no crime, é matado. É outra coisa. Será que merece voto de mulheres? E tá certa a Michele Bolsonaro de reforçar a segurança dela. Certíssima. Tandy Negrão. Muito obrigado ao Tandy, agradecendo também mensagens de texto que vão chegando. Olha, obrigado a todos que estão participando conosco. O Edson Elias escreve: bom dia, Heitor, bom dia, Natália. A questão sobre a violência contra a mulher aumentou muito e nesse texto não vou relacionar, pois são muitas as causas. Faço isso em outro texto. Aqui posso afirmar que uma das causas é a própria justiça, que coloca em liberdade um estuprador por, entre aspas, bom comportamento. Você já viu isso em algum lugar do mundo? Ele questiona. O Edson escreve ainda que aí ele sai, mata, como já aconteceu, e as leis sobre a defesa da mulher, tudo foi muito bem idealizado. O estuprador é condenado, mas centenas de criminosos têm a prescrição penal e continuam cometendo livremente os seus crimes. Isso é verdade. A fragilidade da justiça, a possibilidade do homem... Primeiro que ele vai para uma cadeia específica. Tem uma cadeia em Sorocaba só para crimes sexuais. Ali há uma proteção. Não que esse cara tenha que morrer porque ele é responsabilidade do Estado. Mas ele já vai para uma cadeia onde ele sabe que todo mundo está no mesmo balaio, todo mundo é Jack igual, como diz o termo dentro do mundo do crime.
E quando ele sai, não sai entendendo a gravidade do que ele fez. Isso vale também para goleiro Bruno, tá? Que até hoje não admitiu o que fez com Elisa Samúdio. Isso vale com tantos homens acusados de homicídio que saem crentes de que não, foi culpa dela. Fátima de Andrade escrevendo pra gente, Heitor, equipe, bom dia, parabenizando aqui pelo nosso comentário sobre o ataque às mulheres. Muito, muito obrigado, viu, a Fátima, pelas mensagens, pela palavra de carinho. Uma última participação, depois a gente vai girar o noticiário político aqui no Manhã Bandeirantes. Pitacos rápidos. Manda. Ô, Heitor, Nath, tem 2 tipos de mulheres que são agredidas. Recentemente o Fantástico passou um quadro em que eram acompanhados as pessoas no metrô, o pessoal da segurança acompanhava, e num desses quadros uma mulher estava com um rapaz lá num canto e ele desferiu um soco, um tapa no rosto dela. Mas na hora, tipo um enxame de marimbondo, cobriram o segurança em volta dos dois. E uma das policiais falou, vamos lá que você vai representar contra ele. E ela, já que puxando o braço do vagabunda para sair da estação, falou, não, eu não vou representar. Esse tipo eu tenho certeza que até as mulheres odeiam. Esse tipo de mulher. Ela é agredida em público e ela não quis representar contra o vagabundo. Você imagina o que não acontece dentro de casa. Agora, o outro tipo de mulher agredida é a coisa mais fácil do mundo de resolver o problema do feminicídio. Tolerância zero. Agora, eu juro, se tiver alguém aí ligado à justiça, eu gostaria que se manifestasse aqui nesse espaço que a Bandeirantes disponibiliza, e informar, como assim 5 medidas protetivas? Como uma mulher, ela morre, ela é assassinada com 4, 5 medidas protetivas, se ela já tem uma? Quer dizer que ela vai lá, ela reclama que ela foi agredida de novo, outra medida protetiva, papel, né, que é um papel. Porque eu penso assim, que a primeira medida protetiva, não era nem para ter essa medida protetiva, é cana, tolerância zero. Você agrediu, cana. Mas não, é dar um papel, quer dizer, o vagabundo, ele agride uma mulher, ele não tem medo da justiça, ele vai ter medo de um papel? Será que não dá para perceber assim, quantas mulheres vão ter que morrer para eles perceber que está errado o negócio? Né? Um grande abraço a todos. Paulo Neves da Vila Nova. Concordo quanto à tolerância zero e uma explicação de por que às vezes a mulher tem 3, 4 medidas protetivas. Isso casa com a primeira opinião do Paulo, porque a própria mulher ela pode solicitar a retirada da medida protetiva. Isso acontece com muita frequência. E por quê? Por vários motivos. Por medo da justiça nada fazer com esse homem, ele ficar ainda mais agressivo dentro de casa. Por medo desse homem atacar alguém da família dela ou a honra dela. Muitas vezes esse homem tem algo íntimo, pessoal dessa vítima e sabe que ele vai, assina um documento e depois faz um estrago na vida dessa mulher. Por questões financeiras, que ela pode ser dependente financeira dele. Por medo da repercussão com os filhos, com a família, com a igreja. São vários os motivos que fazem uma mulher não denunciar o homem, mesmo diante de um absurdo, como o Paulo destacou, o relato de uma agressão dentro de uma estação do metrô. Porque aí entra justamente o que o Edson também estava falando. Se a mulher não se sente respaldada pela lei, ela vai denunciar, o cara vai ser levado para a delegacia, vai assinar um papel e vai voltar ainda mais violento para casa. Então, às vezes, ela sente que é melhor deixar para lá. E o deixar para lá não deixa ela segura. Deixa ela num ciclo vicioso em que ela não consegue mais sair. Quem escreve aqui pra gente, o Wagner, do Vila Régio, Campinas. Oi, Wagner, tava com saudades do amigo, hein, meu querido? Bom dia, seja qual for a causa, começamos errados quando dizemos que o problema é culpa desse ou daquele lado. Ou trata-se o assunto com seriedade em sem lado, ou não vamos sair do lugar. Em tempo, no evento que você vai, onde estará a Cláudia Ohana. Por favor, só não deixe ela interpretar Nirvana. Teve essa. Ela se virou um meme também, né? A Lanzito riu aqui, ele lembrou dela. Não foi bom, não. Ela, como no Vamp de Natasha, dava um show, mas cantando Nirvana. Vixe. Os Smell Like Teen Spirits, né? Que ela arriscou. É mesmo? Não funcionou, não deu certo. Wagner, muito obrigado pela sua mensagem, pelo carinho. Bom ter você aqui conosco, meu amigo. Mande sempre mensagem, é sempre importante a sua participação. Vamos falar de eleição, Nath Luquezzi? Temos alguns dados aqui, inclusive da cidade de Campinas. Já terminou o prazo para quem tem menos de 18 anos e pode votar. Não é obrigatório, quem tem 16, 17 anos pode tirar título de eleitor. Eu tirei, sabe?
Sabia? Em 2006. Com 16 anos. Tinha 16 anos, eu era louco por política já. Eu chegava em casa para assistir a sessão do Mensalão, ouvir Roberto Jefferson contra José Dirceu. Coisa de xarope, né? Mas aí eu tirei o título com 16 anos para votar na eleição de 2006. Mas em Campinas, para a eleição de 2026, houve uma queda considerável no número de adolescentes que querem participar do processo eleitoral. Só para vocês terem uma noção, o número de jovens abaixo de 18 anos aptos a votar em Campinas em 2022 eram 8.307 jovens. Já em 2026, o total diminuiu para 3.474 jovens. Isso representa uma queda de 4.833 jovens, uma redução de aproximadamente 58%. De acordo com dados divulgados pelo TSE, nesta segunda-feira, dia 20, agora, em 2026, a faixa etária com maior número de eleitorado é de 40 a 44 anos, com 86.876 votantes, representando aí cerca de 10% do eleitorado total de Campinas. E quem não estiver em Campinas ou na sua cidade de domicílio eleitoral pode pedir o voto em trânsito, mas existem algumas regras. Esse ano nós vamos votar para deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador do estado, presidente da República. Se você vai, por exemplo, você vota em Campinas, mas no dia da eleição você estiver em Natal, no Rio Grande do Norte, você só vai votar para presidente. Se você vota em Campinas, mas estiver em Presidente Prudente, dá para votar em todos os cargos. Tem reportagem explicando mais sobre como pedir o voto em trânsito e as regras para esse processo eleitoral com o Guilherme Oliveira no nosso Manhã Bandeirantes. Votar nem que seja longe de casa. O eleitor que não estiver na cidade onde está registrado pode pedir a transferência temporária para um outro local de votação. A permissão pode ser tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, ou os dois. Neste ano, 6 cargos estão em disputa. Pela ordem na urna eletrônica, deputado federal, deputado estadual, senador 1 e senador 2, além de governador e presidente. Se o local escolhido estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos. Se estiver em outro estado, será possível votar somente para presidente da República. O voto em trânsito estará disponível nas capitais e em cidades com mais de 100 mil eleitores. Para solicitar, basta entrar no autoatendimento do site do TSE ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. Então, entre 20 de julho e 20 de agosto, a eleitora ou o eleitor pode solicitar esse serviço e até mesmo solicitar o cancelamento dessa habilitação no caso de mudança de planos. O importante é que as pessoas se organizem antecipadamente para poderem participar das eleições. Não é possível pedir a transferência temporária para sessões no exterior. Para quem estiver por São Paulo, tem novidade. Vai dar para escolher votar em trânsito no Aeroporto Internacional em Guarulhos. Um rápido intervalo e na volta, ainda no noticiário político, o deputado federal Kassado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu dos Estados Unidos o Green Card, autorização para ele permanecer em território norte-americano. Nós conversamos com um especialista para entender o que significa isso do ponto de vista legal, já que ele responde a alguns processos aqui no país. Esse e outros assuntos ainda hoje aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Hortolândia retomou as visitas domiciliares dos agentes de saúde para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Durante as visitas, as equipes passam pelas casas para orientar os moradores, identificar possíveis criadouros do mosquito e eliminar focos de água parada.
Os agentes também dão dicas importantes para evitar a proliferação do Aedes aegypti, como manter caixas d'água fechadas, limpar calhas, evitar o acúmulo de água em vasos de plantas e descartar corretamente materiais que possam acumular água. A prefeitura pede a colaboração da população para receber as equipes e ajudar no trabalho de prevenção, já que a maioria dos criadouros do mosquito está dentro das residências. Nós sabemos que o combate à dengue depende da participação de todos. Com cuidados simples no dia a dia, é possível evitar a proliferação do mosquito e reduzir o número de casos da doença aqui na cidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 22 minutos, 11h22. O governo do presidente Donald Trump concedeu o Green Card dos Estados Unidos para o ex-deputado federal cassado, filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Contextualiza essa notícia pra gente, Nath. A informação já tinha sido antecipada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada que também obteve a cópia do documento com fontes próximas ao ex-deputado. A concessão ocorre em meio a um período de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, chefiado pelo presidente Donald Trump. Na semana passada, o governo dos Estados Unidos anunciou as novas tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Green Card é uma autorização, um documento emitido pelo governo dos Estados Unidos que permite a um estrangeiro residir e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado. É quase como se ele ganhasse uma cidadania norte-americana. Lembrando que Eduardo Bolsonaro responde a processos no Supremo Tribunal Federal. Enfrenta uma série de problemas judiciais no Brasil. Mês passado ele foi condenado no STF a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. Segundo a decisão da Corte, fica comprovado que o ex-deputado atuou nos Estados Unidos com o objetivo de interferir no julgamento da ação penal que resultou na condenação e, consequentemente, na prisão de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Mas, afinal de contas, que impacto isso tem para uma investigação e a condenação no Brasil e também no ambiente político? Nós conversamos mais cedo com o Dr. Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da UF, a Universidade Federal Fluminense, e ele traz uma leitura técnica a respeito desse assunto. O que se tem a dizer aqui, doutor, é que a mudança não é tão grande assim quanto se está pensando. Em verdade, a situação de Eduardo Bolsonaro ficou mais segura em relação a uma possível perda de oportunidade de permanência nos Estados Unidos da América, o que eu tenho certeza que não o atingiria diante da política repressiva e repressória que o governo Donald Trump tem empreendido contra estrangeiros que estejam radicados no território americano. Claro que isso jamais atingiria Jair Bolsonaro, mesmo pelo alinhamento político ideológico da família Bolsonaro no Brasil com o governo do presidente Donald Trump. Mas eu diria que a aquisição do Green Card concede uma segurança de estabilidade, porque ele tem para si agora a autorização de permanência no território norte-americano por tempo indeterminado e lá podendo estudar, podendo trabalhar, desempenhar as funções que entender por bem desempenhar, bem como estabilidade para a permanência de toda a sua família no território dos Estados Unidos da América. Então, nesse sentido, de lá para cá, ganha-se segurança na permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso não muda, contudo, a situação do que o Brasil pode pleitear diante do governo norte-americano em termos de pedido de extradição de Eduardo Bolsonaro para o Brasil, mas que nós sabemos não será concedido. Então, eu diria a você, Vitor, que a situação não mudou muito e o resultado já era esperado. Ele havia requerido esse visto
fazia 1 ano e, portanto, a tendência toda era que o visto fosse concedido, essa autorização de permanência fosse concedida pelo governo dos Estados Unidos. Porque essa decisão é também uma decisão de conteúdo político, compreende? Esse cabo de tensão, essa polarização político-ideológica que assola o Brasil de hoje, não é apanágio do Brasil. Isso está marcando a realidade política da Argentina, de tantos outros países do mundo e dos Estados Unidos da América. Então, para a compreensão do governo Bolsonaro, os Estados Unidos constituem um porto seguro, um aliado. Para a compreensão do governo do presidente Donald Trump, a família Bolsonaro é uma família de perseguidos políticos no Brasil, que está sendo, portanto, perseguida pelo sistema de justiça criminal brasileiro. Essa é a compreensão, ou pelo menos aquilo que se coloca na plataforma do discurso político nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Veja que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela condenação de Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, crime do artigo 344 do Código Penal, o presidente norte-americano Donald Trump, que estava numa missão internacional, recebeu uma informação equivocada e disse lamentar que o filho do presidente Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, estava preso. E não era nada disso. A informação era falsa. Tratava-se apenas de uma condenação, não era de Flávio Bolsonaro, era de Eduardo Bolsonaro. Então, esse exemplo que eu acabo de dar, sabe, doutor, demonstra como, acima de tudo, a matriz do discurso político é que está dando os traços da governança. Então, a concessão desse green card, uma autorização de permanência que todos sabem é dificílimo de se obter nos Estados Unidos, ela tem por base também critério político. Entende-se que ali há um regime de perseguição a uma família e é preciso proteger o filho do ex-presidente brasileiro que mantém uma boa relação com a Casa Branca. E, nesse sentido, a discricionariedade governamental dos Estados Unidos produz grandes resultados, inclusive o da concessão do visto de permanência por tempo indeterminado no território dos Estados Unidos. Essa a análise do professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, com quem conversamos mais cedo e trouxe essa declaração para você, ouvinte da Bandeirantes. Última mensagem sobre esse assunto, quem nos escreve é o Adriano Vermelho. Ele diz o seguinte: Green Card é impressionante, até um pouco satisfatório, não vou negar, ver o time que ele coloca entre aspas perfeito da direita. Parece uma comédia antiga, quase ultrapassada no estilo Terence Hill e Bud Spencer. Nossa, foi longe, hein? Eu sei, referência antiga, mas vale a pesquisa. O Bud Spencer morou no Recife nos anos 40. Os dois participaram dos Trapalhões também nos anos 80. Legal. Bem pastelão mesmo, onde esses brasileiros caques cowboys genéricos, mas agora legitimados e abençoados com o Green Card americano, protagonizam. Digo isso, escreve o Adriano Vermelho, porque são tantos tiros nos pés que parecem piadas prontas. Seria muito engraçado se não fosse trágico, é só ver o que defendem, como pensam em chegar lá, e já vimos o que eles são capazes de fazer, ou ao menos tentar, para se manter no poder. Mais uma vez, estamos bem servidos de candidatos. Realmente precisamos de mais, entre aspas, mocinhos, porque de vilões estamos bem servidos. Bom dia aos âncoras mais rápidos no gatilho da notícia do que Billy the Kid. Tá inspirado aqui o sempre querido Adriano Vermelho. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde. Tem o Band Mulher, certo? Sim. O que você preparou hoje para a edição desta terça-feira? Hoje a gente fala de saúde, vamos falar sobre o frio e o risco aí de infarto, porque o frio tem aumentado o risco de infarto, então a gente vai trazer um alerta aí para você. Vamos falar sobre fotografia e teremos artesanato hoje no Band Mulher a partir da 1h30 da tarde. Eu espero você. Nos trabalhos técnicos, Alan Zanelato na mesa de som, com o Edson Freitas na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você,
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista falando em esportes a partir de agora. Aconteceu